Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um vídeo aqui da nossa série TD Rocks CE, né? Falando aqui um pouquinho sobre a versão free do Delphi, a versão gratuita, o Delphi Community Edition. Hoje falando aqui mais um pouquinho sobre linguagem, né? Então, para você que está chegando aqui hoje, você já conhece Delphi, já sabe o que é Delphi, ou você que já é meu seguidor, né? Eu estou falando, enfatizando aqui em todas as nossas novas aulas de Community Edition, né? Que essas próximas aulas são voltadas ao desenvolvedor iniciante, aquele que quer conhecer um pouquinho do Delphi, quer saber como é que funciona, quer dar os primeiros passos, né? Então, se você é um veterano aí no Delphi, eu peço que você compartilhe aí esses vídeos, né, esses próximos vídeos com seus amigos, familiares, parentes aí, né? Com o pessoal, com seus funcionários, né? Aquele funcionário seu ali do suporte que você está querendo tirar ele, trazer para programação, né? Então, joga esses vídeos aí para o pessoal, tá? E tenha um pouquinho de paciência, a gente vai voltar na nossa série aí com mais coisas relacionadas a níveis intermediários e também avançados, tá? Então, por enquanto, um pouquinho aí de linguagem, né, de Delphi para galera iniciante, tá certo? Então, você que é iniciante, tá começando agora, vamos lá. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre visão geral do Delphi Language, da versão da linguagem Delphi, né? Então a gente vai entender um pouquinho aí como é que funciona na prática. Então, a agenda de hoje aqui, né? Esse é o título do nosso primeiro slide. Então, a agenda de hoje, visão geral sobre a linguagem Delphi ou Delphi Language. Beleza? Vamos lá? Então, explicando um pouquinho para você aí, né? O Delphi é uma linguagem de alto nível e fortemente tipada, né? Então, o que isso significa? Tudo que a gente tem aí, né, é baseado em tipos, né? Tem tipos de dados, enfim, tem um monte de coisa aí que a gente vai ver com o passar do tempo, tá? Mas o que eu quero que você preste atenção nesse momento é sobre alto nível. O que significa isso, né? Quanto uma linguagem, né, quanto mais perto da linguagem humana, né, quanto mais fácil a gente programa, codificação mais perto do jeito que a gente fala no dia a dia, mais alto nível ela é, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, um assembly, né, ou a gente pega, por exemplo, uma linguagem mais binária, né, uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, a gente diz que é uma linguagem de baixo nível, ok? Então, a gente tem aí, por exemplo, o assembly, que é uma linguagem de baixo nível, ok? Então, a gente tem aí o Delphi, uma linguagem de alto nível. Então, sempre que alguém te perguntar, mas como é que é essa linguagem? É uma linguagem de alto nível. Perfeito, só isso, tá? Uma outra coisa importante, né, da gente falar que é o seguinte, o Delphi é conhecido por conta da linguagem Pascal, né? Então lá atrás, no passado, né, existe, né, obviamente até hoje, a linguagem Pascal, ok? Essa linguagem Pascal, ela passou por algumas modificações lá no passado, ela virou mais tarde Object Pascal e ela foi sendo evoluída com o passar do tempo. O Delphi utiliza Object Pascal, ele é baseado em Object Pascal, certo? Só que tem um detalhe, né? Ao longo do tempo de vida do Delphi, né, depois que ele nasceu e etc., chegou um momento da vida do Delphi que ele passou a ser chamado de Delphi Language, porque ele possui elementos, né, que a linguagem Pascal e a linguagem Object Pascal não possuem, né? Então, hoje a gente pode dizer que o Delphi além de uma ferramenta, de uma IDE de desenvolvimento, né, ela é também uma linguagem, tá? Então, Delphi Language, beleza? Ela é uma linguagem que suporta desenvolvimento estruturado ou também orientado a objetos, né? Muita gente fala aí, não é orientado a objeto, né? Muito pelo contrário, né? Tudo dentro da linguagem, né? Dentro da IDE, dentro do nosso conjunto de software, é um objeto ali dentro, né? Você tem a opção de programar totalmente orientado a objeto ou simplesmente estruturado ou procedural também, que a gente vai ver muito lá para frente, ok? Muito bom. Próximo slide aqui, vamos ver o que a gente
entende da linguagem. Então, a gente vai ver aí identificadores, ela é baseada, a gente tem identificadores dentro da nossa linguagem. Então, esses identificadores, eles podem ter no máximo 255 caracteres. Isso aqui a gente está falando, por exemplo, do nome de um procedimento, do nome de uma função, nome de uma variável, de uma constante, né? Ela pode ter no máximo 255 caracteres, né? E não podem começar com números ou caracteres especiais, né? Aliás, caracteres especiais, alguns deles são podem ser utilizados, outros não, tá? Ela deve começar, uma variável, por exemplo, ou um procedimento, deve começar com um caractere alfanumérico ou um underline, tá? Aquele tracinho por baixo, que também é conhecido como underscore, por isso que está escrito aí underline ou underscore, ok? E ela é uma linguagem não é case sensitive. O que significa case sensitive, Adriano? Se você escrever lá, por exemplo, um nome de um procedimento, calcular imposto, e você colocar com a letra maiúscula C, né, calcular com C maiúsculo e imposto com I maiúsculo, né, ele é um nome de procedimento. Se você for para uma outra linguagem, por exemplo, com C Sharp, um Java, um PHP, etc., quando você determina o nome de um procedimento com a sua maiúscula e minúscula, né, se você redeclarar esse mesmo procedimento utilizando um outro padrão de maiúscula e minúscula, já é um outro procedimento diferente. No caso do Delphi, não. Se você declarou uma variável com o nome Adriano, com a letra A maiúscula, e em outro momento você atribuir um valor a essa variável, mas chamá-la de Adriano sem a letra A maiúscula, ele vai entender perfeitamente. A gente vai fazer esses testes aqui dentro da IDE para você entender um pouquinho melhor, tá? Então ela é não sensitive, perfeito? Mais o seguinte, né? Algumas informações. A gente pode criar procedimentos, né? Procedures, tá? Funções, que são as functions, né? E eu vou mostrar como é que a gente faz essas declarações, tá? Coisa bem rápida, né? Bom, vamos lá. Antes da gente terminar, vamos para o Delphi para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Então vamos lá. Perfeito. Eu estou aqui com o Delphi aberto, né? Eu vou clicar aqui, ó, criar um novo Delphi, tá? Uma nova aplicação aqui, VCL mesmo, tá? Você pode aplicar isso também no FMX, não tem problema nenhum, tá? Então nós vamos lá, nós temos aqui um formulário, né? Nós vamos lá para o código-fonte com F12. Então a gente tem aqui o nosso código-fonte, tá? Eu mencionei na aula anterior que a gente tem aqui as seções, né? Que a gente pode fazer as nossas declarações, tá? Essas declarações, elas podem ser feitas, né? Elas necessariamente precisam ser feitas nas áreas da interface. Então, por exemplo, vou criar aqui um procedimento qualquer, né? Então, vou colocar aqui procedure, tá? Calcular imposto, ok? Então, aqui eu declarei, né, o escopo inicial do meu procedimento, tá? Qual a diferença de um procedimento para uma function? Vou colocar aqui calcular, vamos dizer aqui calcular ICMS, tá? Double. Então, aqui a gente tem duas declarações diferentes, um procedimento, uma procedure, e temos também uma function, uma função. Qual a diferença dos dois? O procedimento ele não retorna valor. Então, se você for estudar em uma outra linguagem de programação, por exemplo, C, né, esse cara aqui seria equivalente ao void, tá? Numa outra linguagem. Significa que eu não tenho um retorno de valor, né? Ela simplesmente faz alguma coisa e encerra. Já a function, né, a função, ela faz alguma coisa e retorna um valor. Tá? Retorna um tipo de dado. Não esquente a cabeça aí com o double que eu coloquei. Isso é um tipo de dado relacionado a pontos flutuantes. A gente vai aprender depois numa aula só sobre tipo de dados, ok? Então, aqui eu tenho dois procedimentos diferentes. Um simplesmente faz o processo, né, processa alguma coisa, e o outro processa e devolve um valor, que é as funções, tá? Para ambos os procedimentos que eu tenho aqui, eu posso ter parâmetros de entrada, né? Então eu posso abrir um parênteses aqui e dizer que eu vou receber aqui o valor A,
valor A, que é do tipo, vou colocar aqui A, que é do tipo inteiro, tá? Integer, e tenho o valor B, que é do tipo integer, tá? Também não esquente a cabeça por enquanto. Então, nesse ponto aqui, o que eu estou dizendo, né? Que eu vou receber o valor A, vou receber o valor B dentro desse método, tá? Desse procedimento, e vou realizar algum cálculo, alguma coisa, tá? Mesma coisa vale para a nossa função, tá? Então, eu posso ter aqui também o valor, para não confundir, o valor x, e posso ter um valor y, tá? Aqui eu posso dar o nome que eu quiser para isso, tá? A gente vai aprender isso também. Beleza? Então, essa é uma forma, né? São as formas da gente poder fazer as declarações, tá? Quando eu faço essa declaração, eu preciso implementar o código, né, de cada um desses procedimentos que eu criei. Então, eu posso dar, por exemplo, aqui um Ctrl+Shift+C, ele vai criar para a gente aqui embaixo, né? A declaração, né? Eu declarei lá em cima, ele criou aqui a implementação. Então, aqui eu poderia ter um cálculo qualquer, tá? Vou colocar aqui dois caracteres barra que são equivalentes a comentários, né? Não está fazendo nada nesses procedimentos, ok? Então, nesse ponto aqui eu declarei, tá? Aqui em cima, e aqui eu faço a implementação. É aqui onde eu vou programar o que esse procedimento precisa realizar, né? Um cálculo, a adição de uma alíquota de imposto, enfim, desenhar um objeto na tela. É aqui onde eu vou fazer a implementação, beleza? Bom, eu falei também aqui no slide anterior que o Delphi não é case sensitive. Significa o seguinte: digamos que eu chamei aqui de calcular imposto, tá? Aí eu vou colocar um botão qualquer aqui na minha tela e quero fazer com que esse botão chame aquele método, né? Então eu vou dar dois cliques aqui e vou dizer o seguinte, ó, calcular imposto, tá? Abre parênteses, ele vai pedir aqui o valor A, porque eu já programei ali, né? Eu vou colocar um 1, vírgula, segundo valor. Note o seguinte, eu já coloquei aqui calcular imposto com o C e o I minúsculo, mas o meu método está declarado como C maiúsculo e o I maiúsculo. O Delphi não faz essa distinção, tá? Então ele não é case sensitive. A partir do momento que eu declaro, por exemplo, uma variável, vamos colocar aqui uma variável, né? Palavra reservada var, e vou chamar aqui de imposto x, que vai ser do tipo integer, tá? Então vamos fazer de conta aqui. Quando eu quiser atribuir o valor a essa variável, eu posso chamá-la, né? Imposto x, posso fazer imposto x tudo minúsculo, tudo maiúsculo, e assim sucessivamente. Então, o Delphi vai entender, né, que eu estou atribuindo o valor a essa variável que está ali em cima. Então, não é case sensitive. Então, é isso que eu quis dizer lá no nosso slide sobre case sensitive, beleza? Então, é bem tranquilo, bem sossegado. Tá? Outra coisa, eu disse também que a gente não pode declarar uma variável começando com números. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, imposto, né? Olha só. Vamos dizer que isso aqui é uma variável que vai ser do tipo integer, ok? Isso aqui não é permitido. Você vai ver aqui que ele marca um vermelhinho embaixo do 1, 2, 3. Eu não posso fazer isso, eu não posso declarar uma variável começando com números, assim como eu também não posso criar procedimentos, né? Vou colocar aqui procedure 1, 2, 3, calcular imposto, tá? Vocês vão notar também aqui, 1, 2, 3 está marcado ali com um vermelhinho ali embaixo, né? Então, essas são algumas das informações relacionadas à nossa linguagem, né? A linguagem de programação que é utilizada aqui, certo? Para a gente fechar a nossa aula, né?
quando eu declaro uma variável, né, então nesse caso que eu estou declarando uma variável, eu tenho alguns caracteres, né, que são utilizados, a gente chama de operadores, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou apagar esses outros, né? Eu tenho o primeiro operador aqui, 2 pontos igual, que serve para eu atribuir um valor à nossa variável. Então se eu falar para ele assim, que é igual a 1, isso significa que eu estou dizendo que o valor, né, relacionado ao valor de imposto X é igual a 1, tá? Então eu estou atribuindo o valor para ele, ok? Então esse é o primeiro operador que a gente vai aprender hoje, que é o operador de atribuição de valores, ok? Aqui a gente também tem um segundo operador, que é os 2 pontos, que diz o tipo de dado da nossa variável, né? É assim que funciona, perfeito? Bom, eu vou fazer uma outra, para a gente terminar aqui, né? Eu vou criar uma aplicação Multi-Device Application Delphi, que eu fiquei devendo na aula anterior, tá? Então eu vou dar um OK aqui, eu vou salvar esse projeto, tá? Dentro da nossa pastinha aqui, ó. Criar uma pastinha... eu não vou salvar não vai precisar salvar, né? A gente não vai compilar, então eu vou deixar sem salvar mesmo, ok? Então eu vou criar um aplicativo novo aqui, Multi-Device Application Delphi, né? Na aula anterior a gente viu aqui alguns aspectos da VCL, né? E eu quero mostrar rapidamente também a parte do FMX, que é o FireMonkey, né? Diferença do FMX para o VCL, né? Lembrando sempre, VCL a gente compila somente para Windows 32 e 64 bits. Nosso multi-device, que é o FireMonkey, o FMX, a gente compila também para Windows 32 e 64 e também iOS, Android, etc. Beleza? E macOS, né? Bom, aqui a única diferença, né, assim, visualmente falando, a grande diferença que a gente vê aqui são essas duas caixas, tá? Só complementando a aula anterior. Essas duas caixas dizem o seguinte, eu vou colocar aqui, por exemplo, um botão, tá? E vou colocar aqui uma caixa de edição, um edit, ok? Então, o que eu estou dizendo aqui? Essa primeira, que é o Style, mostra para mim como que essa aplicação vai se comportar visualmente no Windows, tá? Eu tenho aqui também macOS, então a gente vai notar que o botão mudou um pouquinho. Então, se eu rodar essa aplicação no Mac, o meu botãozinho lá, o padrão do macOS, é com o botãozinho branco. Se eu mudar aqui para iOS, esse é o padrão do iPhone e do iPad. E se eu mudar aqui para Android, eu tenho este padrão. Então esta aí é uma caixa bem importante quando você está desenvolvendo a aplicação para o device, né, o Multi-Device Application Delphi, ok? E essa caixinha aqui, que é a nossa view, é um modo como eu posso personalizar o nosso formulário para as diferentes resoluções de tela. Então, por exemplo, se eu tiver aqui que desenvolver uma aplicação específica para um iPad, por exemplo, né, eu posso selecionar aqui a opção iPad, ele vai criar para mim uma view nova e eu posso personalizar o meu formulário, né, programar o meu formulário para o iPad, para essa tela diferente aqui do iPad, beleza? A mesma coisa acontece com outras opções que a gente tem aqui em cima, tá? Por exemplo, um relógio, né? Aqui o Motorola 360, ó, eu posso criar também aqui uma aplicação para esse celular, para esse relógio. Então, essa caixinha aqui é a nossa personalização para cada formato de tela que a gente vai ter aí no dia a dia para programação. Beleza? Então, retornando aqui na nossa aula de hoje, a gente viu aí a parte de procedimentos, funções, né, declarações, algumas características, algumas curiosidades aí sobre a linguagem Delphi, né, e complementamos também a aula anterior que a gente começou falando ali de IDE, de formulário, etc. e tal. Beleza? Então, mais uma vez, né, agradeço a presença de cada um de vocês. Se você é novo, chegou aqui por acaso nessa aula, nessa videoaula e quer aprender Delphi, não deixe de conferir as aulas anteriores a esta, né, onde a gente está falando sobre linguagem de programação, sobre IDE, sobre como o Delphi funciona, né, e compartilhe também com seus amigos, com seus familiares, né, essas aulas sobre
Delphi Community Edition, ok? Aqui embaixo na nossa descrição tem um link para você entrar na nossa lista e receber aí mais novidades do nosso canal. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você receber as notificações sempre que um vídeo novo aparecer no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, portal.tdevrocks.com.br, botão, clica ali no Pergunte ao Adriano Santos no canto direito superior do nosso portal. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima!